É sempre bom, queridos, termos revelação da palavra, quando falamos do Espírito Santo. Amém? Quando a gente fala do Espírito Santo, por que é interessante? Deixa eu falar algumas coisas para você. Começando, dizer que o Espírito Santo foi acusado, e muitas vezes tem sido acusado por muitos, de causar a separação e a divisão de igrejas. Acredita nisso? É por causa do Espírito Santo que existe a igreja fulana e a igreja fulana renovada. Entendeu? Existe a igreja fulana e a igreja fulana renovada. A igreja fulana renovada é porque o Espírito Santo chegou, então teve que sair e fazer a outra igreja. Então, a gente precisa ter um entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Quantos sabem disso? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Algumas pessoas brincam e falam que tem algumas igrejas que são tão tradicional, né? Que quando vai orar, fala em nome do Pai, do Filho e da terceira pessoa da Trindade. Não fala Espírito Santo para não ter nenhuma manifestação na igreja. Isso é uma brincadeira, é claro. Mas a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. É Deus. O Espírito Santo é Deus, manifesto. Uma coisa que a gente já ouviu outrora algumas pregações falando da manifestação de Deus. Como Deus se manifestou. Se você pega o Velho Testamento e vai vendo como é que era a manifestação, a teofania de Deus, como Deus se manifestava e se manifestou no tempo, na história da igreja, você vai ver que no Velho Testamento havia uma maneira de Deus se manifestar, se revelar aos seus. Mas quando chegou no Novo Testamento, essa maneira foi transformada. Então Deus veio por intermédio da segunda pessoa, que é o Filho. Então, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, Deus se encarnou. Jesus Cristo é Deus encarnado. Então, quando Jesus foi crucificado, ele foi morto, e ele ressuscitou, ele diz: eu tenho que ir para o Pai, para que ele envie o Consolador. E agora, existem algumas coisas que a gente precisa entender. Jesus Cristo era Deus? Sim ou não? Vou resumir a história para não ficar incumpridando. Qual seria, sendo ele Deus, qual seria um atributo divino que Jesus, enquanto homem, não tinha? Qual era o atributo divino que Jesus não tinha? Vou te ajudar. Deus é onisciente, Deus é onipotente e é onipresente. Presente. Qual era o atributo divino que Jesus não tinha? Ele não era onipresente. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto ele era homem, Jesus homem, ou ele estava em Cafarnaum, ou ele estava em Jerusalém. Quantos estão entendendo? Ele não podia estar, quando as irmãs de Lázaro mandou chamar ele, que ele estava em um determinado lugar, e, tem que ir, seu amigo Lázaro está doente. Se ele tivesse esse atributo divino, ele falou: pode, já que eu vou lá, daqui a pouco, né, eu vou, já estou lá, já estou aqui, né? Então Jesus não podia, por quê? Porque ele estava preso num corpo. Mas uma vez que Jesus voltou para o Pai, ele diz: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora é o Deus conosco, é o Deus presente em cada um de nós. Aonde há um cristão, é a habitação de Deus. Deus está presente em cada um através do Espírito Santo. Deus se manifesta no mundo inteiro. Deus está em mim e Deus está. Por isso que a gente brinca e fala assim, ó, quando alguém fala assim, ó, vai com Deus, meu irmão, né? Assim, eu vou com Deus, você vai ficar com quem? Né? Tem um pessoal que brinca assim, vai com Deus.
Então eu vou com Deus, e você vai ficar com quem? Com Deus também. Mas se Deus vai comigo, como é que funciona? Deus, Espírito Santo, está em todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele já manifestou, Ele está em nós, Ele pode estar em mim e pode estar lá no Japão, Ele pode estar em qualquer canto da face da terra. O Espírito Santo de Deus manifesto em todo canto. Deus presente, o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 48 e 49. Mais para o final do 48, indo para o 49, diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora um outro texto que eu amo, que eu conheço muito, Atos capítulo 1, versículo 8. Muito conhecido dessa igreja e do pastor Edson de Queiroz. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O irmão amado chamado John Stott disse que antes de Deus mandar a igreja ir ao mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a sua igreja. E algumas coisas que nós precisamos entender quando falamos do Espírito Santo. Nós estamos buscando o Espírito Santo. Nós estamos almejando o Espírito Santo em nossas vidas. Mas para que Deus enviou seu Santo Espírito para a sua igreja? Qual foi o principal objetivo de Deus ao enviar o Espírito Santo para a sua igreja? Como a igreja tem se relacionado com o Espírito Santo de Deus? Algumas coisas que nós falamos aqui, que sabemos que é o Espírito Santo. Uma das coisas que a gente precisa entender, que o Espírito Santo é o poder de Deus em operação nas nossas vidas. Sendo o Espírito Santo o poder de Deus, nenhum cristão que se preze deveria andar fora desse poder. Amém? E uma das coisas que a gente vê no Atos, capítulo 1, versículo 8, que ao receber, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder quando forem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Algo vai acontecer nas suas vidas. Deus vai entrar em operação na sua vida. Para quê? Aí a gente recebe, não consegue, como aquela música, não consegue ficar em pé. A gente às vezes, arrebatado, a gente cai no chão. E é algo tremendo. Mas e aí? Quando você levantar do chão, Deus te visita, as suas pernas ficam bamba, você não consegue ficar em pé, e você vai ao solo. Bênção pura. Não estou dizendo nada contrário a isso, mas eu quero que você pense comigo. E depois que você levantar do chão, depois desse período que Deus te visitou, o que você vai fazer? O que é que está acontecendo? O poder de Deus vem sobre a sua vida. Aí você começa a pregar. Aí você vai e ora por alguém, e essa pessoa é curada. Aí você começa a andar mais ou menos assim já. Ô irmão fulano, ô irmã fulana, você podia orar pela minha vizinha ali? Pode deixar comigo. Né? O que ela tem? Não, pode deixar comigo aqui. Né? Poder, quase igual o He-Man, eu tenho a força. Né? Ao invés de entender qual foi o motivo, querido, que Deus nos deu o poder do Espírito Santo. Será que é para me encher de mim mesmo? Será que quando eu recebo o dom, a dádiva de Deus sobre a minha vida,
é para que eu perca a minha humildade e reconheça que eu continue sendo nada, e Deus, como diz João Batista, é tudo em mim, e sem Ele, como eu preguei domingo passado, nada eu posso fazer, e o que eu faço, como diz Paulo, faço por aquele que vive em mim, e o viver que eu tenho hoje na minha carne, é para agradar o meu Senhor, não tenho outro objetivo. Qual é a importância de estarmos revestidos na unção do Espírito Santo de Deus? Queridos, o poder do Espírito Santo de Deus não pode ser mal manuseado. Não pode. Não podemos desprezar tamanha graça. Não podemos desprezar quão precioso é a presença do Espírito Santo de Deus. Existem muitas coisas que acontecem no meio da igreja, e muitos passam desapercebidos. Existe, em muitos aspectos, uma falta de reverência muito grande diante da presença de Deus. Como diria meu amado pastor Gerson, querido, quando começa um culto, aí os irmãos começam, vêm, enquanto alguns estão orando, tem outros batendo papo dentro da igreja. Quantos estão intensos buscando a presença de Deus? A gente que fala aqui na frente, tem os irmãos que ficam andando, batendo papo, até líder mesmo, não é? Falta de reverência. Se estamos, um dia desse o pastor Júlio me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele estava chegando aqui, o culto já estava começando, e ele estava chegando para entrar, o irmão pegou ele pelo braço. Pô, pastor, precisa começar um negócio. Ele falou, meu irmão, agora não dá. O culto está começando. Agora não é hora de conversar. Agora é hora de cultuar. Depois do culto, se você quiser conversar comigo, ou amanhã, ou outro horário. Agora é culto, meu irmão. Tem irmão que vem para a igreja para bater papo na porta da igreja. Não, mas é porque eu vou conversar sobre o assunto não sei do que, das quantas. Meu irmão, agora não é hora. Além de você perder, você tira o outro irmão de participar. Além de você não participar, você ainda desvia o outro de participar. O Espírito Santo está, imagina o que é. Está na presença de Deus. Imagine uma pessoa importante. Imagine se a nossa presidente do nosso país estivesse aqui na igreja. Duvido que alguém ficasse ali fora. Todo mundo queria ficar aqui dentro para ver ela, para, sei lá, para... Sim ou não? Estou falando alguma besteira? E olha que, não sei se valeria muito a pena, né? Ficar aqui perto dela. Mas a curiosidade, mas é uma pessoa importante, é mesmo, não é? É a presidente do país. Mas e o Espírito Santo de Deus? E a presença do Todo-Poderoso? Isso não é importante? Será que não é importante? Me lembro de um homem de Deus que orava no reinado do Reino Unido, né? Pelos reis, rainha. Me lembro que alguém contou que ele estava em oração e mandaram chamar que o rei queria falar com ele. E ele estava lá dentro em oração, e bateram lá e falou assim, seu fulano, o rei quer falar com você. Assim, diga para ele que daqui a pouco eu vou. Aí o rei, mas volta lá que ele não deve ter entendido, né? Volta lá e fala que é o rei que quer falar com ele. Não é qualquer um. Vai lá e fala, o rei mandou falar que quer falar contigo. Aí ele mandou o mensageiro dizer para o rei, fala para o rei que por enquanto eu estou falando com o rei dos reis. A hora que eu terminar de falar com o rei dos reis, aí eu vou lá atender ele, vou falar com ele. Por enquanto eu estou falando com o rei dos reis. Queridos, existe algo que nós temos que entender. Como que a gente se relaciona? Quando nós vamos buscar a Deus, por que será que às vezes nós não experimentamos do Espírito Santo de Deus? Que maneira a gente tem se relacionado com o Espírito Santo? Que maneira você tem se aproximado do Espírito Santo? De que maneira você tem, qual é a intensidade
Qual é o desejo de estar na presença do Espírito Santo? Será que faz alguma diferença? Ou é apenas um momento qualquer, um culto religioso, e que você se perde quando o Espírito Santo, Jesus falou, fiquem em Jerusalém, não saiam por enquanto, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E depois ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, vocês vão ser minhas testemunhas por todo canto. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus, que nos capacita ao ministério, à pregação da palavra, a fazer a vontade de Deus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto você não entender isso, querido, você vai fazer a vontade de Deus por você mesmo. E quando nós fazemos a vontade de Deus por nós mesmos, não adianta de nada. 1 Coríntios capítulo 13. Sim ou não? Vai queimar o corpo, vai pegar os bens e vender e distribuir para os pobres. Nada. Adianta nada. Se não for um movimento proporcionado pela direção de Deus, o Espírito Santo moveu. Você às vezes nem precisa dar dinheiro para pobre, querido. Às vezes você não tem nem que fazer sacrifício, andar de joelho, nada disso. Você precisa é do poder de Deus. Você precisa é da direção de Deus. Você precisa da unção de Deus. Se ela vir sobre a sua vida não vai ser mais a mesma. Existem algumas pessoas que estão desanimadas, brocochô, chega na igreja, fala assim, irmão, o que foi? Ah, irmão, pastor, estou desanimado, minha vida está assim, esquisita, meio cinzento, não estou tendo mais vontade, nada. Sabe o que é isso? Falta de poder do Espírito Santo de Deus. Falo para você, a palavra de Deus diz lá em João, que um discípulo, eu vou falar sobre isso e falar pelos discípulos que aconteceram com eles. Pedro era um daqueles atirados, não era? Daqueles discípulos atirados, estava sempre, Jesus perguntava um negócio, ele respondia, atravessava na frente, não aceita, não vai prender, corta a orelha de Malco, não era assim? Acontece um negócio lá e ele perna para quem te quer, corre, nega Jesus, aí depois fica desanimado. A Bíblia fala que ele voltou a pescar, voltou para a vida dele antiga, voltou para a profissão dele, foi pescar, não queria mais saber de nada. Jesus foi lá atrás dele, buscou ele de volta, teve um acerto de contas com ele lá na praia, não deu só alimento físico para ele, mas abençoou a vida de Pedro, fez uma nova aliança com Pedro. O que aconteceu com os discípulos, queridos? A palavra de Deus diz que eles, após a morte de Jesus, eles estavam com muito medo. Já teve medo alguma vez na sua vida? Jesus tinha sido crucificado, eu não sei, às vezes a gente fica aqui cheio de coisa, questionando os discípulos e tal, mas talvez você morre de medo de alguma situação que não chega nem perto da que os discípulos passaram. Os discípulos estavam com o mestre ali, era seguidor de Jesus, como alguns falaram para Pedro, lembra? Você é cristão, você estava com ele. Não, eu não, nem vi, nem conheço. Medo, foi para a cruz. Eles acompanharam de longe, viu o que aconteceu com Cristo. Falou, agora vai pegar todo mundo que estava andando com ele. Essa é a notícia, esse é o boato. Vai pegar todo mundo agora. Aí para onde eles foram? Entraram para dentro das casas, trancavam as portas lá com umas 10 trancas e ficavam lá dentro, morrendo de medo. Numa dessas reuniões lá em João, capítulo 20, eles estavam lá dentro, trancados, a Bíblia fala, estavam dentro da casa, as portas estavam trancadas, e Jesus se fez no meio deles, e falou, Pai seja convosco, queridos. Resumindo a história, como eu falei, da introdução à conclusão, eu quero que você entenda nessa noite, o que acontece com uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus. O que acontece, querido? Ele sai de um estágio e vai para outro estágio. Os discípulos estavam com medo, e eles se encheram de coragem.
O mesmo Pedro que fugiu com medo, depois foi pego, apanhou, prenderam, bateram, pegaram e soltaram, falaram, agora sai aqui e não fale. Ele falou, não posso mais, como é que eu vou deixar de obedecer a Deus? Obedecer a Deus ou aos homens? Vai lá para a praça, prega a palavra de Deus, com intrepidez, no meio do judeu, não estava nem aí, apontou o dedo, uma palavra duríssima lá em Atos 2, Pedro deu uma palavra muito dura para os judeus, uma palavra duríssima. Sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram diante dessa palavra, e muitos daqueles que estavam ali de volta e falavam assim, quem que é esse Pedro aí? Ele não é aquele pescador? Nem estudou, uma pessoa iletrada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os discípulos de Jesus não fizeram nenhum seminário, não fizeram faculdade teológica. Nada contra a faculdade teológica. Mas eles tiveram um curso intensivo com Jesus Cristo durante 3 anos. Mas a diferença na vida dos discípulos de Jesus foi o poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles discípulos eram sem o Espírito Santo, e eram outras pessoas com o Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Eram pessoas diferentes, querido. Eu quero que você entenda a importância de andarmos, como Paulo diz, no Espírito de Deus, e não na nossa força, não no nosso entendimento. Quando Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E quando vocês receberem o poder do Espírito Santo de Deus, vocês serão testemunhas, mas não são qualquer testemunha, não. São testemunhas que vão virar o mundo de cabeça para baixo. É um testemunho diferente. Por isso que eu falei, pode orar, pode cair no chão, pode orar em línguas, pode ter revelação de Deus. Tudo são manifestações, mas após isso, o que vai acontecer? É lá no seu trabalho, é na sua família, é no dia a dia, é o testemunho. É o testemunho. Você foi ungido por Deus para testemunhar de Deus, para ser homem e mulher de Deus, aonde Deus te colocar. O poder de Deus é para ser usado quando for invocado. Tem alguém doente? Sabe o que eu creio? Quem tem o Espírito Santo de Deus tem acesso a todos os dons. É bom que esclareça isso. Não quer dizer que eu tenho todos os dons espirituais. Mas quem tem o Espírito Santo tem acesso aos dons espirituais. Quem entende a diferença disso? Eu posso não ter o dom de cura, mas eu posso orar para uma pessoa no nome de Jesus e ela ser curada. Pelo poder que há no nome de Jesus, pelo Espírito Santo que flui através da minha vida, nem preciso ter dom de cura. Eu posso orar por uma pessoa que está endemoniada e com autoridade mandar que esse demônio vá embora. E eu nem sou um pastor de libertação. Eu posso ter revelação. Deus pode me revelar coisas sobrenaturais. Mas eu nem tenho dom de revelação. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. E se eu precisar, Deus vai me dar. Deus vai me revelar. Deus vai trazer. Porque quem tem o Espírito Santo tem acesso aos dons sobrenaturais de Deus. Todos eles. Mas isso não é para nos encher e dizer, eu quero todos os dons, vou orar agora. Deus me dá todo o dom. Porque dom é manifestação de Deus, e como diz a palavra de Deus, Deus dá a cada um para a edificação do corpo. Então, se é corpo, o dedo tem a sua função, o olho tem a sua função, a perna, o pé, entendeu? Porque como Paulo diz, se todo mundo for olho, cadê o corpo? Não é assim? Então nós somos corpo. Então, dom tem a ver com função, com aquilo que Deus te capacitou para fazer. E cada um tem que fazer a sua função. Deus vai nos capacitar. Mas, e vá que daqui a pouco, eu não sou mão, mas tem que pegar alguma coisa. Então eu vou pegar, Deus vai me capacitar. Eu não sou mão não, mas Deus capacita o pé a pegar na hora que a mão está ocupada. Sim ou não?
A gente se vira nos 30. A gente faz alguma coisa. O Espírito Santo nos capacita e nos faz prosperar. Eu quero que você entenda isso, querido. Enquanto eu estava orando aqui nesse momento de oração que antecede nosso culto, Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus me levou a momentos da minha conversão. E eu comecei a me lembrar como eram as minhas orações. Querido, que diferença, que intensidade, como era diferente. Eu comecei a chorar aqui sozinho e comecei a pensar, meu Deus, por isso que às vezes a gente não experimenta como a gente experimentava do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente, como eu falei agora há pouco, a gente vai acostumando, não é? E quando tem uma manifestação perto da gente assim, a gente fica igual aqueles, isso aí eu já sei, isso aqui é porque não sei o quê. Aí eu começo a dar as minhas explicações segundo a minha cabeça, e eu mesmo não experimento nada. Eu quero desafiar você a entrar na presença de Deus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus vai derramar poder sobre a sua vida. Digo mais, Deus já derramou poder sobre a sua vida. O poder de Deus já está sobre você. E Deus tem um objetivo. Talvez você não tenha dimensão do que Deus pode fazer através da sua vida. Por isso que algumas pessoas ficam meio assim. A gente vê alguns testemunhos de alguém falar, olha, o fulano orou com uma pessoa morta e ela ressuscitou. Jesus quase está correndo de medo, né? E daí? A Bíblia não fala isso? Alguém chega e fala, olha, o fulano orou, uma pessoa estava com câncer e foi curado. Aí a pessoa está na igreja, ela fica assim, será que é câncer mesmo? Querido, que coisa mais, que fé mais débil, como diz Jesus lá. Até quando sair no meio de vós, geração incrédula? Fé para experimentar de Deus, a manifestação. Precisamos buscar a manifestação do Espírito Santo, com o objetivo, é dizer, Deus, eu quero receber desse poder, e eu quero ser enviado para onde o Senhor quiser, ser Jerusalém, Judéia, Samaria, ao confim da terra, aonde o Senhor me colocar, eu quero ser testemunha, eu quero testemunhar da sua graça, da sua misericórdia na minha vida. O Senhor vai usar, querido, o Senhor vai te usar, ao abrir da sua boca. Não importa se você estudou teologia, não estudou, se você, não foi essa a diferença que fez os discípulos, foi o poder de Deus. Pedro é uma outra pessoa com o Espírito Santo. Fica de pé e vamos orar. A sua vida pode ser uma sem o poder do Espírito Santo, e pode ser outra com o poder do Espírito Santo. Talvez você que está aqui nessa noite não tenha desfrutado de maiores vitórias, porque você tem andado na sua própria força. Talvez você tenha saído corrido de Jerusalém antes de receber o poder de Deus, e você tem feito tantas coisas na sua própria força, só que a sua força não é suficiente, você se cansa, e você fica desanimado, e tem vontade de desistir, porque não vê resultado naquilo que faz. Porque aonde não há o poder de Deus, os resultados são passageiros, são penosos, são cansativos. Até culto que a gente participa é cansativo, porque a gente não tem a presença do Espírito Santo. Quando estamos na presença do Espírito Santo de Deus, um culto de 2 horas fica parecendo 5 minutos. Quando nós estamos sem o Espírito Santo de Deus, um culto de 1 hora parece que é 5 horas e não acaba nunca. Querido, comece a orar, feche os seus olhos agora, comece a buscar de Deus, comece a dizer, Deus, chega de andar na minha força. Espírito Santo de Deus, eu quero desfrutar da tua presença. Oh meu Pai, oh Espírito Santo, começa a visitar a tua igreja. Deus, começa a manifestar a sua glória. Oh meu Pai,
que haja gozo em nós, que haja alegria em estar na tua presença. Oh, repalabaxê, cantalabasteias. Talvez, querido, você já sentiu vontade de desistir. Talvez nesses dias mesmo você tenha sentido desejo de desistir dos seus sonhos, seu ministério, porque tem te faltado o poder do Espírito Santo, o poder que capacita, que nos faz destemidos, que nos faz corajosos, que nos faz pessoas de fé, que nos faz enxergar além das circunstâncias. Como Davi não via apenas um gigante, ele estava na força do Senhor, ele marchava em nome do Senhor, a sua fé estava ligada no Senhor. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, querido. O Espírito Santo de Deus quer te ungir para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Oh, o Espírito do Senhor tem te ungido. O Espírito do Senhor tem te ungido para pregar boas novas e anunciar o ano da graça de Deus, a dar a todos aqueles que estão chorando uma alegria. Estende as suas mãos para o alto, comece a orar. Tenha o seu tempo de reverência, tenha o seu tempo. Esqueça agora da pessoa que está do seu lado, esqueça agora e comece a ter o seu tempo com Deus, o seu tempo com Deus. Oh, palabaxê. Deixa Deus tomar a sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus visitar a sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus visitar a sua vida. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deixa o Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Oh Deus, Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. oh Deus, Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhã.
queridos, o Senhor tem me dito que Ele vai reacender a chama em seu coração. Deus vai cumprir. Se há desejo no seu coração, Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Como disse o profeta, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre todos, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os velhos, toda a carne. O Espírito Santo de Deus está visitando. E o que o Senhor está dizendo no meu coração, que essa manifestação não é apenas para que haja esse mover de algumas pessoas não conseguirem ficar em pé, mas todas essas pessoas que foram visitadas por Deus estão sendo capacitadas por Deus. Você está recebendo, escute isso, sobre a sua vida existe o poder de Deus, a capacitação de Deus. Não importa o seu tempo de igreja, não importa a sua idade, Deus vai te usar poderosamente. Não importa se você não estava praticando, se você não estava na lida do ministério, o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar. O poder de Deus liberado sobre a sua vida tem um objetivo. Vamos orar. Oh, é lindo, querido, o que Deus está fazendo aqui. É muito bonito. É maravilhoso. É maravilhoso. Oh, Espírito Santo, como é bom estar na tua presença. Aleluia. Oh, comece a orar. Comece a ministrar. Deus vai te usar. As suas mãos são ungidas. Oh, Deus vai começar a te usar hoje. Deus vai começar a te usar hoje. Os dons sobrenaturais de Deus já foram liberados do céu. Oh, comece a exercer agora. Abra sua boca. Comece a ser dirigido pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus está te usando agora. As visões que Deus está te dando, é verdade. Pode acreditar. Pode acreditar. Oh, seja profeta de Deus agora. Abra sua boca. Creia, creia. Oh, profetiza os ossos secos. Profetiza. Oh, vida do Senhor. Vida, vida, vida. Oh, ei, palabachei, show palabas. Che canta alabás. Oh, aleluias. Deus, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Mesmo que nós, nem mesmo nós, às vezes acreditamos em nós mesmos, mas o Senhor acredita. Oh, Pai, obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus nessa igreja. Obrigado, porque a visão que o Senhor me deu é uma visão celestial. Deus, como o Senhor há de usar essa igreja. Deus, como essas vidas que estão aqui nessa noite são preciosas. Oh, Deus, como o Senhor vai usar cada um.
desde o menor até o maior, do mais moço ao mais velho. Deus, confirma essa palavra, meu Pai. Oh, repalabaxê, palabás. Deus, desperta os teus filhos, ó Pai. Desperta os teus filhos, Senhor, para se apossarem dessa verdade, experimentar das tuas grandezas, liberadas do céu. Oh, aleluia. Que possamos continuar experimentando do Senhor, Pai. Deus, que o teu Santo Espírito não seja algo tão distante para nós, mas seja algo presente. Oh Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, nos cuida, aonde estivermos, ó Deus, que o Senhor nos guarde de todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.